Mensagem da Cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com John Rosenstern, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. E além de tudo, vocês, pois vocês são a razão de estarmos aqui. E eu oro que vocês estejam desfrutando, pelo menos de alguma forma, isso que nós estamos falando da Palavra de Deus, nós estamos gostando de apresentar para vocês. E eu agradeço a Deus por esses irmãos que o Senhor tem nos dado. Eu creio um dos homens mais conhecedores da Palavra de Deus que estão no mundo hoje. E é claro que a Palavra de Deus é algo que não há como exaustar. Não importa quanto você sabe, sempre tem muito mais que você não sabe. E nós continuamos a aprender, porque é a Palavra de Deus. E você pode dizer que é uma palavra viva, literalmente ela vive. Vamos continuar onde nós paramos. Nós cobrimos um pouco já nos últimos programas. Atos 2, vamos ler o versículo 37, John. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração o poder convincente do Espírito Santo. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Declara que esta gente, quem quer que seja, estava desejosa de ficar bem com Deus. Vamos olhar para isto um pouquinho mais. Isto é o poder de convicção do Espírito Santo que está trabalhando nesse dia de Pentecoste, quando Pedro pregou a mensagem que ele pregou. Só recebemos parte da mensagem e vai falar um pouco para nós aqui mais tarde. E eles perguntaram o que nós faremos, porque eles estavam sendo forçados pelo Espírito Santo de entregar os corações para Cristo, para ser honesto com você. Então, você tem que entender, existiam milhares de pessoas no templo naquela época. Era o dia de Pentecostes. Então, era um procedimento normal. Eles vinham de todo mundo conhecido daquele tempo em particular. E eles estavam lá como sempre estiveram nesses dias de festa em Jerusalém, especialmente na Páscoa e especialmente os dias de Pentecostes. Então, eles compungiram-se em seus corações. Eles foram convencidos pelo poder do Espírito. E falamos sobre isto alguns dias atrás, mas isto é muito importante. É muito importante. O poder convincente do Espírito Santo é extremamente necessário para uma pessoa ser salva. Deus, ele coloca sementes no coração dessa pessoa e mostra para eles a sua condição perdida, a sua necessidade de Deus e os pecados terríveis que eles cometeram. Cada um de vocês que estão assistindo, você sabe o que eu estou falando. Quando você veio para Cristo, de uma maneira ou de outra, é isso que aconteceu no seu coração. Isto foi o poder convincente do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que estar presente. E para que estas coisas aconteçam. E o mais triste é que o Espírito Santo não está presente na maioria das igrejas de hoje. Ele não está lá, porque ele não é bem-vindo, ele não é desejado. Tudo que ele faz não é desejado, então ele não está lá. E, consequentemente, talvez existam muitas pessoas que vão para a igreja, talvez tenham até muitas pessoas batizadas nas águas, mas não são salvas, a não ser que o Espírito Santo convença aquele coração. E eu não estou falando algo emocional, eu estou falando do Espírito Santo colocando semente nesta alma. Vocês veem assim ou... Com certeza. É algo que eu não sei quanto tempo você quer falar sobre isso, mas existe um problema, às vezes, com crentes, discernindo entre a convicção e a condenação. Satanás, com certeza, ele quer condenar os crentes. E às vezes eles têm problemas distinguindo entre isto. A condenação, no meu entendimento, é somente algo negativo. Em outras palavras, Satanás constantemente acusa os crentes
apontando o dedo para as pessoas e dizendo o que eles fizeram ou estão fazendo de errado. Mas a convicção é algo muito positivo, é negativo e positivo, pois aponta o pecado, mas também mostra como que ele pode vencer o pecado, receber perdão. A condenação é destrutiva e a convicção é construtiva. Sim, veja, Dave, eu olho para trás na minha vida e é claro que a experiência de uma pessoa não é necessariamente como as coisas são, mas sempre, para mim, existiu uma grande diferença entre o poder convincente do Espírito e a condenação. A condenação é simplesmente algo que nós sabemos que pecamos, fizemos algo errado, está lá. E nós desobedecemos a palavra de Deus. Para mim, eu não posso responder para vocês, mas para mim o poder convincente do Espírito Santo também me diz que eu fiz algo errado, mas também me mostra como que eu posso me acertar. Exatamente. A condenação nunca vai te mostrar como se acertar. Vai te abafar e deixá-lo para baixo e causar todos os tipos de problemas. Mas o Espírito Santo, ele diz isso está errado e ele faz muitas vezes. Mas também me diz o que fazer para se acertar. Certo. Isto é uma grande diferença na condenação. Eu estou pensando no apóstolo Paulo. Ele fez, antes de ser salvo, ele fez com que pessoas fossem espancadas, aprisionadas e até mortas. Certo. E ele poderia, Satanás o atacou com certeza, mas ele venceu e ele escreveu Filipenses 3,13, esquecendo as coisas que para trás ficam. Como ele podia fazer isto? Porque estavam debaixo do sangue e foram perdoadas. Bem, este é o problema. Talvez de uma forma ou de outra, alguns piores que outros, é claro, ou muito mais do que os outros. Todos têm esse problema com coisas que fizemos no passado que nos entristecem. E as Escrituras, Jesus até disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados. E eu acho que temos que tomar cuidado de não permitirmos que isso nos deixe para baixo, mas de uma forma ou de outra, é saudável para nós entendermos que o que foi feito era errado. E machuca a gente e o reino de Deus. Não podemos deixar isto seguir adiante. E é sobre isto que eu estou falando aqui. Os cristãos, às vezes, eles deixam seguir longe demais e começam a acreditar nas mentiras do inimigo, o acusador dos irmãos, ao invés de continuar a confiar no poder perdoador de Deus. Verdade. A condenação sempre tem a conotação de punição associada com ela. Verdade. A ideia de penitência, punição e repreensão, aonde a convicção traz a ideia de restauração e cura. Também nós vemos em Hebreus capítulo 4 a obra efetiva do poder e da vivificação da palavra de Deus que estamos falando sendo pregada. No versículo 12 diz, porque a palavra de Deus é viva. Diz aqui, viva e poderosa, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Então tem um processo de peneiração, onde a pessoa é convencida, o coração dele é convencido e revelado. Revela o pecado para a pessoa então ser trazida a uma restauração. E isto é a beleza da palavra de Deus. E muitos não querem isto. Eles não querem este poder. É verdade. Muitos na igreja, eles estão ignorando o poder convincente do Espírito Santo, porque quando você não prega Cristo ele crucificado, o poder do Espírito Santo, ele é limitado para apresentar aquilo para a pessoa. Aonde a unção está, o poder vai vir e vivificar aquela pessoa. E você pode ter 50 pessoas diferentes, ou 1000, no nosso caso centenas de milhares e milhões, ouvindo uma mensagem, em situações e problemas diferentes, mas o mesmo Espírito Santo vai convencer cada pessoa de acordo com a sua situação. Olha, nesta manhã mesmo orando, o Senhor me levou de volta a um culto na África do Sul, em Johannesburgo, em um tabernáculo gigante lá, com 10.000 assentos. E, de qualquer forma, o Senhor me ungiu naquela noite para pregar. Naquela época, nunca fui ungido daquela maneira. E eu me lembro, baixando minha cabeça para orar no apelo, pedir para as pessoas baixarem sua cabeça e orar.
e como eu sempre faço, e antes de eu fazer o apelo, que Deus nos ajudasse. Quando eu olhei, as pessoas estavam correndo nos corredores. Eu não estou falando andando, mas correndo para vir para o altar, clamando a Deus. Isso é convicção, sim. E isto não é uma convicção que quer destruir você, mas é uma convicção que quer te resgatar para você não se afundar mais naquilo que você está fazendo. E algumas coisas precisam ser lidadas e só o Senhor podia fazer. E eu me lembro aquelas pessoas correndo naqueles corredores, homens e mulheres, os dois, se entregando no altar, clamando a Deus. Aquilo era convicção, sim, uma convicção poderosa. E como você disse, e o David também, a condenação de si mesma não tem que ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. E é claro que a convicção também não precisa ser na igreja, mas normalmente é, né, onde o evangelho é pregado e tudo mais. Mas a condenação pode causar para uma pessoa grandes problemas. A convicção vai trazer esta pessoa vida, alegria, vitória, certo, se eles ouvirem e fizerem o que Deus disse para fazer. Você não acha que a convicção tem a graça conectada com ela? Não só conectada. E a condenação não tem graça alguma conectada. Bom, muito bom, muito bom. Eu estava olhando para esse versículo aqui, irmão Sweggarts, João 3:16 e 17. Diz, pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha o versículo 17. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Então a condenação não é do Senhor, é algo satânico. É certo, é isso mesmo. E a convicção tem a graça e a misericórdia. E você sabe, todos nós já estivemos em um culto onde nós sentimos que alguém está pregando e existe mais condenação do que convicção. Sim. Como um pregador, provavelmente às vezes na minha vida. Dr. Gray, vamos ter um intervalo? Não perca o seu pensamento, voltaremos já. Todo crente deveria